Ser pessoas boas, enfim, pessoas, como aquele bons samaritanos não, é diante do Pai primeiro. Então é sempre um preparo espiritual, é uma coisa particular de cada um, isso não se ensina, isso aí é cada um, você e Deus. Eu e Deus é que, por meio do Espírito Santo da palavra, sentimos o prazer de estar na presença dEle. No momento que nos reunimos, sentimos prazer de adorá-lo, sentimos prazer de louvá-lo. E num culto de ceia como esse, independente do número de pessoas, porque o maior está conosco, onde está 2 ou 3 reunidos, o nome dele, ele se faz presente. Então é o grande eu sou que está diante do seu trono, olhando para nós, esperando de nós o melhor culto da nossa vida. Ele está esperando de mim e de você o melhor momento de adoração. Então eu devo me esquecer dos meus problemas. Pelo menos este momento foi um dia muito trabalhoso talvez para alguns, para outros não. Ficaram tranquilos em casa, talvez passeou, fez alguma coisa com a família. E agora estamos aqui reunidos, não é no nome da igreja, não é no nome do pastor, não é no nome do evangelista, é no nome de Jesus. É no nome dele. E a gente fica muitas das vezes assim, tristes, porque ao mesmo tempo, por um outro lado, um pouco mais apreensivos, não sei se essa é a palavra, porque são sinais da vinda de Jesus. Isso é uma coisa, nós não julgamos ninguém, nós não temos essa autoridade para julgar ninguém. Jesus é o único que julga. A palavra dele é esta que vai julgar os nossos atos naquele grande dia. Então nós só observamos, somos meros espectadores diante de tudo o que está acontecendo, pois estamos vivendo tempos que percebemos que Jesus vai voltar muito em breve. Jesus vai voltar muito em breve. Aleluia, glória a Deus. E muitos sinais estão diante dos nossos olhos. E nesta noite, você que nos assiste pela internet, você que está aqui comigo, presente na igreja nessa noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje eu vou fazer diferente dentro desta pregação. Eis aqui o texto da ceia. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Então, eis aqui um texto que eu vou estar ministrando para a igreja, que já vamos ler aqui uma passagem daquela que Paulo citou na carta aos Coríntios, no capítulo 11. Se lembram dessa passagem? Que a gente lê toda a Santa Ceia aqui? Essa passagem que Paulo cita lá em primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, é uma passagem do qual ele se refere a esse texto que está registrado em Lucas 22, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14. Então são textos que Paulo, ele lembra e cita diante de uma igreja que estava com muitos problemas. Havia recebido muitos dons espirituais da parte de Deus, mas estava uma grande confusão. E ele precisa escrever para aquela igreja, para colocar a igreja em ordem, a casa em ordem. Não é o nosso caso nessa noite. Hoje o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração para falar a respeito deste ato que estamos tendo aqui, de simbolicamente, nem se compara àquela ceia que Jesus teve com os seus 12 ali. Imagina Jesus sentado à mesa com 12 pessoas, ao qual ele escolheu para segui-lo, para servi-lo. Diante desse texto, eu quero ler aqui Lucas capítulo 22, o verso 21, aleluia, glórias a Deus. Está escrito o seguinte: eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Eu vou repetir, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Amém? Olha o texto aqui, ó. Eu não sei como é que está na tua versão, na tua tradução. Lucas 22, 21 está escrito: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Como Jesus poderia saber uma coisa dessa? Sendo ele homem. Nós sabemos que Jesus também era Deus. É Deus. Naquela ocasião, ele, mesmo sendo homem, ele era o Deus Emanuel, o Deus que estava conosco ali, o Deus conosco. Como ele pode saber disso? Porque aqui estamos diante de um texto
de uma passagem, irmãos, de que naquele dia em que ele estava reunido com os 12, numa mesa semelhante a esta, ceando, celebrando a Páscoa do Senhor, estavam diante de um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Como Jesus sabia que alguém ali no meio, em especial Judas, chamado o Iscariotes, iria traí-lo, porque além de tudo, ele era o Deus onipotente, onisciente, onipresente. E o Deus onipotente é aquele que tem poder absoluto. O Deus onipresente é aquele que está em todos os lugares. E o Deus onisciente é aquele que sabe tudo. Então, antes mesmo de eu falar isso que eu estou falando para vocês, Jesus já sabe o que eu estou pensando aqui em falar, e o que você está aí sentado pensando ao meu respeito, e a respeito da palavra do Senhor. Jesus já leu todo o nosso pensamento, Ele sabe de tudo. Deus, Ele é onisciente, e foi por esse motivo que Jesus, Ele já sabia que Judas haveria de traí-lo. Mas eu quero lembrar dessa história, começando no versículo de número 1, o versículo de número 1, até o último versículo, irmão, se não me falha a memória, o versículo de número 30, está diante de uma situação como essa. Jesus está diante de uma situação como essa. Estamos aqui reunidos no nome dele, da ceia do Senhor, e era Páscoa. Ali estavam alguns momentos, alguns dias que antecederiam a morte de Jesus. Naquela noite, dessa última ceia, Jesus seria traído por um daqueles que estavam andando com ele desde o início do seu ministério. Jesus havia chamado 12 pessoas, 12 discípulos, para segui-lo, para ensiná-los, para que depois que ele se cumprisse a palavra de Deus sobre a vida de Jesus, quando ele fosse para o céu, a igreja agora, por meio dos apóstolos, pregassem a mesma coisa, continuassem falando daquilo que ele havia ensinado. Mas no meio daqueles 12, havia um que haveria de traí-lo. E o tema da mensagem dessa noite é: o que Deus pensa a nosso respeito? O que será que Deus pensa ao meu respeito e ao teu respeito? Nós que entramos por essa porta aqui, neste sábado, abençoado por Deus nesse dia tão especial de ceia, o que Deus tem pensado ao meu e ao teu respeito? Eu li este texto, esse versículo, destacando a respeito daquele que haveria de trair Jesus, porque começando aqui no versículo de número 1, havia um plano para tirar a vida de Jesus, havia um plano para matar o nosso mestre. Isso de fato deu certo, aconteceu, apesar de ser uma profecia, era profético que isso teria que acontecer. Mas nós vemos aqui a trama daquelas pessoas, dos religiosos, dos principais, dos capitães, dos sacerdotes daquele tempo, como que eram astutos, como planejaram aquilo no seu coração. Então, nessa noite, nós podemos ter entrado por essa porta aqui com tanta coisa maquinando dentro da nossa mente, tanto pensamento talvez negativo ou positivo dentro do nosso coração. E eu quero te chamar a sua atenção, irmãos, nessa noite, porque Deus sabe o que estamos pensando e aquilo que vamos falar antes mesmo da gente dizer. Estava, pois, perto da festa da Páscoa, dos pães asmos. Os principais dos sacerdotes e escribas estavam andando procurando uma ocasião para matar Jesus. Porém, no meio dessa situação, dentre os 12, um dos 12 consente em trair Jesus. Diz o texto que no verso 3, o pastor aqui, antes da gente estar orando, ter realizado tudo aquilo que nós fizemos há pouco, apresentando os irmãos, ele citou que no culto da ceia, principalmente, o diabo ele tem se levantado. Ele se levanta todos os dias contra a nossa vida, mas tem ocasião especial para ele, que ele parece que tem o maior prazer de tirar a nossa paz, de querer tirar a nossa paz. E numa ocasião como esta, esse mesmo Satanás, esse mesmo diabo que o pastor citou aqui, ele tentou tirar a paz de Cristo dos discípulos e, infelizmente, irmãos, entrou na vida de um dos 12. E por isso eu te digo nessa noite, a coisa é séria. Por isso que o negócio é sério. Estar na presença de Deus é algo muito sério. Pense, irmãos, alguém que andou ao lado do mestre, aprendendo tudo, ainda lhe permitiu que Satanás entrasse na sua vida e fizesse com que essa pessoa traísse o nosso Jesus.
Como pode? Então, nenhum de nós podemos dizer que somos super-heróis, super-homens ou super-mulheres aqui. Nós corremos esse grande risco, mas é necessário que estejamos preparados para não consentirmos em nada contra as leis, os mandamentos do Senhor que hoje nós aprendemos. Pois tem muita gente ainda metendo a mão na mesa, não nesta mesa, mas participando dos cultos, dos banquetes espirituais que Deus tem promovido por meio da igreja, que ainda por meio de sua conduta traem Jesus, traem ao Senhor, através de suas atitudes. Estão sendo, uma coisa foi muito interessante, foi dita aqui, né? Nós conhecemos pessoas assim, o que nós somos aqui, nós procuramos ser fora, o que nós somos lá fora, procuramos ser aqui dentro. Então dificilmente você vai me ver desse jeito que sou aqui, que vocês me conhecem, dificilmente vocês vão me ver de outra forma lá fora. Então de que maneira Deus tem pensado a nosso respeito? Porque uma coisa era Iscariotes, o Judas, se comportar diante de Jesus de um jeito, mas por trás ele era outra pessoa. E é tão interessante que ele era responsável pelo dinheiro que era arrecadado, né? Então olha a responsabilidade que foi dada a ele. Isso era, nós vimos aqui, nós aprendemos que isso foi uma missão dada a esse tipo de pessoa que existe ainda hoje, para a gente hoje poder aprender com os erros do passado, para a gente não cometer os mesmos erros, e saber que nós servimos um Jesus onisciente. A gente pensa que ele não está vendo nada, estamos enganados, porque ele é onipresente, ele está em todo lugar, irmãos. E ele sonda os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. O que Deus tem pensado a nosso respeito, diante de um mundo tão cheio de ódio, tão cheio de maldades? O que será que Deus tem pensado a nosso respeito? Porque o ódio, o mal tem dominado muitos corações. E não venhamos pensar que estamos falando só dos ímpios, não. Esses ímpios já são declarados mesmo. Mas o pior é aquele que está no meio, irmão. Está dentro da igreja. E está agindo contra a vontade de Deus. Está agindo, enganando os filhos de Deus. Pensando que está enganando. Porque Jesus está vendo tudo. Para Judas, Jesus sabendo que ele havia de trair, ele falou: nossa, a pior coisa foi esse homem ter nascido. Antes houvera ele não ter nascido. Porque todos sabem o fim da história de Judas. Ele se mata, ele se suicida, ele tira a sua própria vida. As coisas pioram tanto para ele, e tanta coisa acontece e nos deixam isso como uma lição. E diz o texto no verso 3 que Satanás entrou em Judas, e ele era um dos 12. Havia tanta maldade no coração desse homem, porque, irmãos, para consentir significa permitir, significa aquele que não se opõe e nem coloca nenhum tipo de obstáculo. Vai dizer o texto que Judas consentiu na morte de Jesus. Ele não deveria ter consentido, ele deveria ter tomado a frente. Quando ele ficou sabendo que estavam planejando trair Jesus, matar Jesus, ele deveria ter agido pelo contrário. Falou: ninguém vai assassinar o mestre, coisa nenhuma, vou avisar Jesus, estão tramando contra o Senhor. Mas não, ele participou daquela reunião e recebeu muito dinheiro, e planejou, falou: vocês vão saber quem é Jesus, fica tranquilo, quando eu estiver pertinho dele eu vou dar um beijo nele, vocês saberão quem é o Senhor Jesus. Então, toda essa atitude que Judas teve, foi Satanás que entrou nele, mas não tira a sua responsabilidade. A culpa não é só de Satanás, a culpa foi dele também. Ele poderia ter escolhido não participar desse ato. Por mais que fosse plano de Deus, Jesus haveria de morrer pelos pecadores. Mas assim foi. E ele falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como ele entregaria Jesus. E então eles ficaram alegres e convieram a dar dinheiro a ele, que nós vamos ver lá em Mateus 26:15 e 26:5, se não me falha a memória, que eram 30 moedas de prata. Então Judas concordou e buscou uma oportunidade para poder entregar Jesus sem alvoroço. Então havia uma grande trama contra Jesus, e eles não queriam fazer isso diante do povo, porque ele tinha medo. A população seguia Jesus. Pouco antes disso acontecer, 5, 6 dias antes, Maria, irmã de Lázaro, havia feito uma
tido uma grande atitude diante do mestre, lavado o mestre com óleo bem caro. E muitos dos discípulos, inclusive Judas, falou: poxa, que desperdício ela desperdiçar todo esse óleo aqui, custa caríssimo, a gente podia vender e dar para os pobres. Jesus falou: não, né, vocês têm os pobres todos os dias, vocês vão ter essa oportunidade para ajudar os pobres a vida toda de vocês, mas este ato de Maria deve ser lembrado em todo lugar que este evangelho for pregado. Então, nessa situação aconteceu algo muito interessante. Então Jesus, ele pegou e chamou os seus discípulos, né, e falou a respeito do que estava para acontecer, a respeito da sua morte. Então era um grande preparo. Olha a atitude de Maria, e veja a atitude agora de Judas, que já havia desde aquele tempo preocupado com o dinheiro. Era uma pessoa muito avarenta, ele era muito avarento, ele tinha essa preocupação dentro dele. E ele mal sabia, será que ele não sabia que Jesus sondava o pensamento e intenção dos corações? Continuando o texto, no verso 7 diz que chegou, porém, o dia da festa, em que importava sacrificar aquela Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: vão e preparem-nos a Páscoa, para que a comamos. E perguntaram para Jesus: onde quer que preparemos? E ele disse: eis que quando vocês entrarem na cidade, vão encontrar um homem levando um cântaro de água. Segue ele até a casa em que ele entrar, e dirão ao pai de família da casa: olha, o mestre te diz: onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, e ali vocês farão os preparativos. E eles foram e acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Então aqui, do versículo 1 ao versículo 13, nós podemos tirar muitas aplicações. Primeiro, de que, irmãos, nós corremos um grande risco. No meio do trigo sempre vai ter um joio no meio. Então, assim, não se assustem quando isso acontecer. Isso muito provavelmente vai continuar acontecendo até a volta de Jesus, até se cumprir todo o plano de salvação de Deus para com a humanidade. Tudo que está na Bíblia se cumprir, vai acontecer muita coisa ainda. Mas para longe de nós que estamos aqui nessa noite, irmãos, que não venhamos agir segundo agiu Judas. Porque há muitas pessoas, a gente muitas das vezes se surpreende, quando menos espera, a gente fala: não acredito, sério, aquele irmão, aquela irmã. Então nós estamos vivendo num tempo, num mundo onde o ódio e muitas outras coisas semelhantes a essa estão dominando corações dos irmãos, até mesmo dentro da igreja. Só que nós devemos saber que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, em que pensa algo ao nosso respeito. E os pensamentos de Deus para nós são pensamentos bons, não são maus, pensamentos de paz. O Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos e fazer com que nós venhamos enxergar a vida de uma outra forma, para que nós venhamos mudar o nosso modo de viver. A principal coisa, irmãos, que nós precisamos saber, e que devemos saber, é que Deus nos ama. Ele nos ama e Ele nos conhece desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. Desde quando fomos gerados, o Senhor nos conhece. Aleluia. E Ele sabe o que nós vamos falar daqui a um segundo, como já disse. Abra comigo, se você quiser, Salmo de número 139. Salmo de número 139. Por mais que o mundo, irmãos, diga o contrário ao nosso respeito, não se esqueçam que para Deus nós somos especiais. E temos muito valor, sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Salmo 139, verso 1 a 6, Davi disse a respeito desse Deus onipotente: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. E tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir.
Aleluia, glória a Deus. Percebe, irmãos, Deus que nós servimos? Davi estava falando daquilo que ele conhecia a respeito do nosso Deus. E hoje não é diferente. Se Judas tivesse esse pleno conhecimento desse Deus Todo-Poderoso, quem sabe não teria agido diferente? Mas assim foi para que se cumprisse a palavra do Senhor. A palavra precisava se cumprir. Jesus precisaria dar a sua vida por amor de muitos. E assim foi feita a vontade do Pai. Continuando, irmãos, porque aqui do verso 1 até o 13 acontece uma coisa, e na sua Bíblia, no verso 14, vai falar que a partir desse momento, que eles preparam a Páscoa, o verso 14 vai dizer assim, chegou a hora, e chegada a hora, colocou-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes, eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve muita contenda entre eles, porque também havia uma disputa entre eles, para quem seria o maior no reino de Deus. E os reis gentios, e Jesus disse, os reis gentios dominam sobre eles, e aqueles que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Bom, enfim, tem um outro texto que não está aqui, mas segundo a cronologia bíblica, antes disso acontecer, houve aquele momento do lava-pés. Então Jesus demonstrou humildade. Foi falado aqui também que ouviram a oração que estava sendo realizada aqui, pastor falando sobre a humildade, que no nosso meio, que o Senhor nos torne mais humildes, que nós possamos nos tornar mais humildes aqui. Isso tem sido ensinado, tem sido pregado, irmãos, por várias vezes. Ser humilde é não fazer nada por ambição ou egoísmo. E o que Judas fez foi pura ambição, pura vaidade, puro egoísmo. Filipenses 2:3 vai dizer a respeito da humildade, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. E foi o que Jesus fez nesta noite de ceia. Jesus, lá em João 13, não está isso nos outros evangelhos, mas está lá antes dessa situação, antes de Jesus falar a respeito, de que ele pegou o pão, antes dele partir o pão, ele lavou os pés dos discípulos. Isso está lá registrado em João capítulo 13, do verso 14 diante. E é muito interessante aprender com Jesus, porque assim, Jesus está nos ensinando a sermos humildes. Não pense você que eu, por ter algo, ser chamado de evangelista, algo de Deus, sou maior que ninguém aqui. Muito pelo contrário, se eu quiser ser o maior, eu devo ser o menor. Então Jesus me ensina que qualquer tipo de situação que eu esteja num nível de superioridade, eu venha a ser menor. Ainda que meu cargo me dê essa autoridade, mas eu tenho que ensinar os demais que estão sendo liderados a serem superiores a mim, tratá-los com humildade, assim como Jesus ele fez. Então, não era a obrigação de Jesus lavar o pé de ninguém, mas ele fez isso para ensinar sobre a humildade. E a atitude desses discípulos que estavam preocupados com os primeiros lugares, com quem seria o maior no reino de Deus, nós vemos dois tipos de situação aqui. Tem esses irmãos que estão preocupados com cargos, estão preocupados com posições, e outros estão preocupados, são egoístas, são ambiciosos, vaidosos. O Salmo 24 também vai nos alertar, versos 4 e 5, sobre
essa situação que Judas ele teve diante de Jesus, que nos ensina muito, verso 4 e 5 de Salmo 24, que aquele que é limpo de mão e puro de coração, ele não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Muito pelo contrário, este vai receber a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então os que são limpos de mãos e puros de coração, não entregam suas almas à vaidade. E foi o que Judas ele fez. A alma dele era entregue totalmente à vaidade, às coisas dessa vida. Ele era um homem ambicioso, ganancioso, egoísta, avarento. E qual foi a atitude dele? Olha aí, andou com Jesus, do ladinho de Jesus. E nós que servimos a Deus não por vista, mas pela fé, nós passamos por grandes provações. Então, amada igreja, em nome de Jesus, permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça firme, não tenha atitudes como essa que teve Judas, não tenha atitudes como essa dos 12 discípulos também, que estavam preocupados quem seria o maior. Eu senti de trazer esse texto para a memória, lembrá-los nessa noite, por causa desse momento que vamos fazer aqui. Nós estamos diante de uma ceia, que viemos lembrar da morte de Jesus, por nós pecadores. Ele não fez isso para todo mundo. A intenção dele é que todos se salvem, que nenhuma alma se perca. Mas o texto já diz que nem todos, Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele será salvo, quem não crê será condenado. E nós sabemos que muita gente não vai acreditar mesmo em Jesus, serão condenadas. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. A intenção desta mensagem nesta noite é para que você reflita, assim como eu, o que Deus tem pensado ao meu respeito, de que maneira eu tenho entrado na presença do Senhor, de que maneira eu tenho colocado-me à mesa junto com o Senhor, não só desta ceia, mas o que eu quero dizer é, você e Deus, na sua conduta, quando você está no trabalho, quando você está na escola, quando você está na igreja, quando você está com a sua família, o seu marido, a sua esposa, com seus filhos, sua parentela, seus vizinhos. Qual tem sido a nossa atitude? Porque Jesus é onisciente. Ele sonda o pensamento e intenção do nosso coração. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra? Senhor soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, Tu que sondas e conhece o pensamento e intenção do coração de cada um que está aqui nessa noite, eu Te agradeço, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação, como diz a oração que o Senhor nos ensinou, Pai. Oh, Pai, muito pelo contrário, nos livra de todo mal. Somos tentados diariamente, Senhor, a trair o Senhor através das nossas atitudes. Tem pessoas que têm negado o Teu nome, têm se envergonhado. Ai daquele que não carregar a sua cruz e negar a si mesmo. Nós devemos, Senhor, carregar a nossa cruz e segui-lo, negar a nós mesmos, negar a vaidade, negar as tentações desse mundo e nos santificar, nos purificar, nos consagrar. Em nome de Jesus, Deus. Oh, Pai, perdoa os nossos pensamentos, esses pensamentos que não Te agradam, as nossas atitudes, Deus. Que nós não venhamos nos preocupar com posições, venhamos nos preocupar em fazer sim a Tua vontade, venhamos nos converter de verdade, venhamos nascer de novo na água e no Espírito, Deus. O Senhor tem procurado casas para habitar. E o interessante é que aqui, aqueles que lhe obedecem, ouvem a sua voz, como foi os discípulos, Pai. Sejamos todos nós também. O Senhor Jesus deu uma ordem, falou, vai e procurem esta casa, vocês verão, terão alguém assim, assim será. E eles foram crendo na Tua palavra, e que nós também, como servos, filhos e filhas de Deus, venhamos crer no Senhor Jesus, venhamos Te obedecer, e venhamos Te adorar em espírito e em verdade, porque breve virá o Senhor e não tardará. É isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Eu quero, antes de ler o texto da palavra de Deus, pode aplaudir ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Quero louvar com você, igreja, um louvor